Uma boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos aqui mais uma live da Selma Artes e Stencils, tá? Nesta noite nós vamos pintar um rocambole da UPA, então vou dar uma esboçada nesse stencil, usando a tonalidade que eu preciso, né? Que será o mostarda, também pode ser usado também a cor siena natural, tá? Que é o que nós iremos mostrar aqui, como é que vocês irão fazer, tá? Então, o primeiro passo, eu vou usar um pincel pituá, usar a tonalidade mostarda, só que no complemento dessa live, eu vou estar ensinando em outra tonalidade, mas vai dar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Pincel número 2 da Condor, uma bandejinha, certo? Nesse pratinho eu tenho um pouco de diluente, tá? E também aquarela silk. Eu vou fazer esse procedimento, ó. Não vou misturar a tinta. Vou fazer isso aqui, tá vendo? Para marcar. Esse stencil tá lá no meu site e também pode ser comprado diretamente comigo, certo? Então, nós iremos fazer esse procedimento aqui, ó. Aqui. Vou levantar, só fiz a demarcação, tá? Quem tiver a cor siena natural também fica muito bom. Vou fazer isso, ó. Fiz esse esboço, tá? Com o pincel eu vou diretamente na tinta, preenchendo, ó. Vocês não olhem as minhas unhas, porque elas estão sem fazer, porque época de carnaval o pessoal não trabalha, e depois eu vou estar com as minhas unhas prontas, tá bom? Aqui, ó, eu fiz isso, vou no meu diluente, não é clareador, tá? Tá vendo? Eu vou fazer só, é um pincel muito bom esse, quem usa o pincel pituá da Condor não se arrepende, porque e quando vocês verem que ele tá como uma vassoura, não é uma vassoura, vocês pegam uma fita, um pedaço de fita crepe, eu vou mostrar para vocês, aí ele fica bem firme. O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer isso aqui, ó. Eu vou só demonstrar, não vou fechar porque eu ainda vou usar, ó. Tá vendo? Bem, ó. Aí ele fica firme, tá? E você consegue trabalhar. Até em lugares menores, vocês vão ter uma facilidade de trabalhar com o pincel pituá, se caso vocês não tiverem todas as numerações. Bom ter, né? Porque você não precisa estar sempre lavando. Com o pincel número 8, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Preencher bem. Ó, aqui, ó. Onde eu não consegui entrar com o pituá, você vai fazer isso aqui. Você tá preenchendo. Tá vendo? Aqui também você vai fazer isso, ó. Esse é o pincel da Condor, ele é o número 8, é o 454. E ele tá na promoção no kit, tá? Quer ver? Pega lá, é aquele kit que tá ali, ó. Ele tá por 150 e frete grátis. Ele tem bastante coisa nesse kit, ó. Tá ali pronto, Luísa. Na cadeira. Aí você vai ver esse kit, aquele que eu vou mostrar para vocês, ele tá na promoção. Então, pode tirar. Então, quem tiver interesse, ainda tem alguns kits dele. Ele vem com vem o pituá, vem filete, ainda ganha um kit de pincel de brinde, tá? De filetes, ó.
Você vai receber 2 pincéis da Condor, número 8 e número 6. Você vai receber também 3 pincéis da marca Condor, tá? 4, 6 e 8. Um dos pincéis que mais usam, tá? Vocês também vão receber um pituá número 0, certo? A referência 642. Não, 4. 462. Vocês também irão receber os pincéis da Castelo, o 10 e o 6, de cerdas macias, excelente também. E também esses outros para cortes, acabamento e preenchimento. Também um filete. E ainda ganha um kit de filete de brinde. Então, vocês... E o frete grátis. Quem tiver interesse, é só me chamar lá no WhatsApp que vocês conversam comigo e vê a possibilidade. Ó, voltando. Aqui eu fiz esse preenchimento. Vou usar o marrom, certo? O marrom não, o cerâmica. Aqui eu vou colocar para fazer o acabamento, ó. Aqui, ó. Você vai fazer todo esse processo. Ó. Você coloca a tinta e sempre dá um acabamento. Assim, não deixa aquilo ficar grosseiro. Porque o que fica feio na pintura é você deixar a tinta e não misturar. Não fazer uma mistura da sua tinta. Tá? Então, ó, você vai fazer isso em todo o processo. Não vou fazer me estender muito, porque a gente ainda vai fazer o restante desse trabalho. Ó, aqui, ó, faz o mesmo procedimento. Tá vendo? Porque senão fica feio. Tá? Aqui também, ó. Você vai fazer isso aqui. Depois você vem com essa parte, ó. Onde você vê que não foi preenchido, eu vou ter que preencher essa parte aqui, ó. Você tá vendo, ó? Com o mostarda. Vou com o pincel, ó, e faço esse procedimento aqui, ó. Aqui também. Na parte de cima, aqui, ó, onde tá esse esboço, você só fazer uma leve esfumada. Tá vendo? Aqui, ó. Aí você vem agora com o stencil e vai fazer os retoques. O que são os retoques, gente? Nós vamos usar em cima desse, onde está a parte do rocambole, eu vou usar um pouco da tinta cintilante prata, da Trucolor, certo? Vou fazer esse procedimento aqui, ó. Ó. Do mesmo jeito, vai ser feito... Eu não vou fazer no outro, porque eu só vou ensinar nesse aqui. Aí a gente já parte para a pintura da mensagem e também do barraco. Eu vou fazer isso aqui para dar uma iluminada, certo? Com o pincel número 8. Vou vir com o meu próprio marrom, com o pincel sujo. Vou pegar um pouco do meu, da tinta branca. Eu vou colocar aqui, ó. E vou na cerâmica.
e vou misturar. Ele vai ficar um cintilante bonito. Tem da Acrylex também. Aqui eu vou pegar esse pincel e vou fazer isso aqui, ó. Bate no stencil, ó. Bate no stencil e vai puxando. Nessa parte que tá aqui, entendeu? Que vocês estão vendo, eu vou escurecer ele com a tinta quase sem, ó, mais forte, que é para dar o acabamento, ó. Vou aqui, ó, varrendo, com cuidado, porque eu não misturei com o diluente, aquela misturinha, tá vendo? Quando eu termino de fazer essa parte, aí eu vou aqui, ó, também, já aproveitando o pincel, ó. Vê que eu deixei um pouco mais claro. Vou voltar lá, vou pegar um pincel número 0, certo? E ele vai me dar um resultado melhor. Vou só no branco, o cintilante, e vou, ó, conforme eu espumo, tá vendo? Vai dando um detalhe e ficando o acabamento bonito. Tá vendo? Você vai levantar o seu stencil, para você ver a beleza que ficou. Tá vendo? Quando você vê que ele tá seco, você vem com outra camada de tinta, porque senão a gente não pode estar colocando tinta sobre tinta, sem ele secar, e vai chegar um ponto que ele vai ficar úmido, vai transbordar para baixo do stencil e não vai ter resultado, certo? Secando, você vem com um pouco de branco puro e vai preencher isso aqui. Sabendo que nós já usamos essa parte da nossa tinta, vamos pegar o pincel novamente e vamos dar uma leve escurecida aqui, ó. Porque você já clareou, tá vendo? Quem tiver interesse em comprar esse stencil, gente, tá lá no meu site e também pode estar comprando comigo, ó. Pincelzinho em pé e você joga para cima. Na parte onde você vê que ele tá assim, é porque, conforme eu lhe disse, ele está úmido. Você vem com um pouco de branco, ó. E nessa parte ele vai dar uma iluminada. Aí você vai fazendo como se fosse um C, para que ele dê volume, tá? Feito isso, quando secar, a gente volta e dá esse acabamento. Agora nós vamos preencher a cereja. Vou usar um pincel número 6, usando o amarelo, porque lá na outra foto eu só vou fazer com vocês a mensagem e também o barraco. E eu vou preencher de amarelo. Preenchi toda essa cerejinha. Um toque de branco, aí branco puro. Aqui, ó. Vou entrar com o vermelho. Vermelho tomate. Tá vendo, ó? Em cima do tomate, você vai usar o púrpura. E em cima do púrpura, vai usar o vinho. Ah, mas é uma fruta tão pequena. Precisa disso tudo? Precisa. Pouca tinta, ó.
Aí eu venho com o vinho, ó, sem trocar de pincel, sem lavar, sem nada. Ó. Certo? Aqui eu vou lavar o pincel. Vocês irão fazer do mesmo jeito nesta cereja. E agora eu vou ensinar a pintar o morango. Vou usar a mesma coisa. Usou amarelo. Usando o pincel sem ser pituar. Vou fazendo esse movimento. Porque lá no complemento, eu vou ensinar a pintar o barrado e a mensagem. Que é só um esboço para vocês verem, tá vendo? Eu vou levantar, tá vendo? E vou preencher. Preencho com o mesmo pincel, ó, sem mistura nenhuma. Tá vendo? Como é que eu vou usar aqui? Volto para eu ter noção. O que que eu vou fazer? Primeiro eu já pintei ele de amarelo. Agora eu vou ter noção das folhas. Vou preencher as folhas com o verde. Verde bandeira. Tá vendo? Preenchi, ó. Conforme eu preencho, com o mesmo pincel sujo, já venho aqui, ó. Dou uma pincelada na minha cereja. Aqui eu vou levantar, vou trabalhar com o stencil. Não vou trabalhar com stencil, vou usar o pincel. Vou usar o vermelho, tá? O vermelho tomate. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincel, ó. Tá vendo? Só um lado do pincel, vou colocando a tinta. Tá vendo? Dessa mesma forma, eu vou usar aqui, ó. Sem mistura. Quem trabalha com mistura e sabe trabalhar, não discorda, certo? Só que para iniciante que faz com mistura, já vai tendo dificuldade, porque às vezes mancha por debaixo do stencil, certo? Vou lavar meu pincel e agora eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Pegar um pouquinho só. Do mostarda. Aqui também. Pronto. Aí eu vou vir agora com o púrpura. Eu vou em cima do que eu coloquei, ó. Tá vendo? Unindo as cores. Não pode deixar brecha e nem uma cor sem misturar com a outra. Venho com o pincel, vou no vinho e espuma aqui, ó, nesse mesmo local que eu pintei anteriormente. Vou usar também aqui, nesse mesmo local. Tá vendo que ele vai dando volume? Aqui eu vou dar esse acabamento, porque ele saiu fora, ó. Aí, ó, aqui, ó,
Ó, aqui, ó. Tá vendo? Eu já fiz quase o morango. Você vê que ele tá quase pronto. Aí eu vou fazer o quê? Vou voltar com o stencil, tá? Ó, e vou dar aqueles detalhes que a gente faz com o preto ou com o branco, certo? Ou com o vinho. Eu vou colocar o vinho, porque fica mais bonito. Tá vendo? Ó, vocês deixam secar. E vai voltar, ó, com o vinho. Ó, você vê que já tá úmido, aí você não consegue ver direito. Ó, tá vendo? Vou levantar aqui. Tá vendo? Nesse espaço, aí aqui eu já vou retirar esse stencil daqui e nós iremos colocar o barrado. Eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar. Vou pintar aqui o nome com a tonalidade Sépia Outono da Trucolo. Vou usar um pincel. Essa mesma cerejinha vocês vão pintar igual eu pintei essa. Aqui, ó. Tá vendo que o pincel ele ajuda? Você pode fazer movimento de vai e vem, de batidinha, porque o pincel ajuda. Ele não fica aquele pincel como se tivesse colocado ou esfregado ele que nem uma vassoura, porque esse pincel aqui é maravilhoso, gente. Quem já usa Condo sabe que os que vierem atrás dele não é igual. Aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de tinta e vou com batidinhas, ó. Ele não vai manchar o meu pano. Ele é maravilhoso. Vai ficar bem pintado as letras. Ó, como fica bonito. Aqui já tá quase seco. Eu vou dar uma leve ajuda para vocês aqui, usando o branco puro para iluminar por isso que eu não tirei ainda. Aqui, ó. Vou iluminar. Aqui, ó. Com branco. E aqui também. Se você quiser, com o mesmo pincel, vem aqui e escurece só no meio. Tá? Com o pincel eu vou usar aqui um pouquinho do marrom. Ó. E vou... Olha aí. Tá vendo? Conforme ele for secando, ele vai dando vida. Porque não adianta a gente colocar só tinta, 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 e você não vai ter um resultado. Você vai ficar com a pintura muito labrogeira. Aqui, ó. Vou levantar meu stencil. E vou mostrar a vocês como é que fica o barrado. Vou usar um barrado, ó. Esse barrado é um barrado de sobreposição de falso rechelier, que também pode ser recortado depois que vocês queiram fazer. Se caso vocês queiram fazer aqui embaixo, vocês deixam um pedaço maior, digamos que vocês vão fazer nessa distância e não querem banhar aqui embaixo. Vocês fazem a pintura e depois recorta passando a termolina. Se vocês quiserem também usar um acabamento com a dimensional, também fica muito legal. Então, eu não vou usar na parte de baixo. Eu quero ele como uma cortininha. Eu vou ensinar vocês um pedaço, porque o restante vocês já sabem fazer. Que é o que eu venho me ensinando no decorrer da minha trajetória com a pintura. Aqui, ó.
eu vou deixar ele preso, tá? E aqui eu vou fazer a pintura com ele. Vou usar um pincel número 6, um pincel da Condo, certo? E aqui eu quero uma tonalidade que fique bonito. Qual é a cor que eu poderia usar aqui? Eu poderia usar o mostarda, mas não vai ficar legal. Eu posso usar o marrom, posso usar o sépia, certo? Como o vermelho. Mas como eu estou usando a predominação, será sempre o marrom, eu vou usar as duas combinações, sempre o mostarda e o marrom. Como é que vai ser feito? Primeiro eu vou no marrom, aproveitar essa sujeirinha que tem aqui, ó, que tem do marrom, e vou fazer isso aqui, ó, movimento na parte de cima, ó, escuro, tá vendo? Eu vou até aqui, não vou pegar até lá porque, ó, tá vendo? Eu vou fazendo isso aqui. Vou pegar outro pincel na mesma proporção, certo? E vou usar o mostarda. Ó, aqui, ó, eu já vou fazendo um degradê, ó. Ah, eu poderia usar só uma cor? Podia, mas não vai ficar tão legal. Tá vendo? Ó, mostrar pra vocês, vou segurar aqui. Tá vendo? Quem fazer com barrado, com pão, fica legal. E que era o que eu ia fazer, mas já aproveitei aqui, já vamos fazer tudo por aqui. Ó, tá vendo? Você faz um degradê, certo? Misturando as cores. Por quê? Porque a cor do rocambole está com essas duas tonalidades, predominando mais o marrom do que o mostarda. Mostarda pode ser da Acrylex, como também da Trucol. Tá vendo como eu levantar aqui para vocês dar uma olhada? Deixa eu passar aqui que eu vou... Ó, eu vou levantar aqui para vocês verem como fica bonito. Tá vendo? Duas tonalidades degradê. Eu vou agora fazer a sobreposição para ensinar vocês. Quem é novata na pintura, vai levantar o stencil, vai encaixar aqui, ó. Isso se chama-se sobreposição. Tá vendo? Com o mesmo pincel, vou na tinta marrom, faço primeiro o escuro, ó, e vou encaixando. Eu espero que vocês estejam gostando e entendendo como é que se faz. Onde você vê que não foi colocado o marrom para dar um degradê, você vem com o pincel e faz isso. Vou novamente agora no mostarda, outro pincel, porque eu não posso usar o mesmo, porque ele tá sujo de marrom. E vou misturar aqui, ó. Seguro e misturo. Tá vendo que não tem mistura, tá a tinta seca. Penetra bem na trama do tecido e fica uma cor por igual. Não fica desigual de jeito nenhum. Tá vendo? Onde você vê que não entrou o marrom, vem com o marrom em cima, ó, do mostarda. E ele vai completar o que você precisa. Levantou o stencil, tá aqui a pintura com duas tonalidades, degradê, combinando com o trabalho que você fez. Ah, eu queria deixar um chãozinho aqui embaixo. Faremos um chãozinho. Como é que você faria um chãozinho aqui embaixo dessa bancada com esse rocambole para ele não estar sem nada? Você vem com um pincel maior, tá? Por isso que a gente tem que ter os pincéis maiores. Você vai ver, pegar um pouco da famosa misturinha, que eu sempre venho dizendo, a misturinha é nossa companheira.
Por quê? Porque ela vai nos dar uma... Ó, eu pego o pincel com pouca tinta e vou fazer isso aqui, na misturinha. Isso serve para a gente fazer acabamento. Vou lá, ó, dou uma esfumada. Aqui também, como se fosse um chão. Vou molhando, ó. Tá vendo? Essa misturinha, quem não pegou, já me chama lá que eu passo a receita numa boa. Porque se eu for falar aqui, aí vocês não vão conseguir fazer e vai me perguntar. Então, já me pergunta direto lá, eu passo. Ó, tá vendo? Aí você vem, começa com mostarda, tá? Vai, escura, clareia, ó. Clareia, tá vendo, ó? Onde eu coloquei a misturinha, clareou, né? Aí você vem, ó, só com a sujeirinha, pouca tinta. Esse pincel aqui é o número 8, ó. Isso aqui não tem segredo, só uma sujeirinha do lado só do pincel. Aí nós iremos entrar com qual cor agora? Seria que cor? Seria a nossa, o sépia não, porque o sépia é muito escuro. Vamos fazer um degradê. Siena natural. Siena natural é uma tinta que você vai usar e fica legal. Misturando, ó. Do mesmo jeito, um lado só do pincel, vou fazer isso aqui, ó. Em cima. É igual você vai pintar um jarro, e você começa com as cores mais claras e vai escurecendo. Aí agora eu vou entrar com o sépia, com cuidado. Tá vendo, ó? Aí ele vai ficar como se fosse um ranho de madeira. Um canto você mais escurece mais, outro não. Predominando aqui. Aqui, ó. Aí eu vou novamente na tinta. Faço a mesma coisa aqui, como se fosse um ranho de madeira. Quando você faz uma bancada, não precisa fazer isso, porque você já está fazendo, já está em cima de uma bancada, não precisa. Tá vendo, ó? Fez como se fosse um chão, uma mesa. E você escurece, ó. E pega um pincel filete, porque é de primordial importância, e vai fazer esse detalhe aqui, unindo as letras. Já estamos chegando no final. Quem tiver interesse também de comprar a assinatura, aproveite. Eu estou mandando fazer por esses dias. E já estou juntando as pessoas. Tá? Então, só é me chamar no WhatsApp, eu passo o valor. Ó, aqui, onde você vê que é necessário fechar, ó. Aqui eu já fiz. Tá vendo, ó? Você vem com um pincel menorzinho e vai, ó, unir. Para não ficar como se você tivesse colocado tinta com pincel. Ou você vem com o stencil e coloca em cima e dá uma reforçada. Que não tem problema, só encaixar direitinho. Deixa eu ver aqui, encaixou. Ó,
Você vem em cima com o pincel, ó, já encaixadinho, a mesma tonalidade que você vem, ó, depois dele pronto. Você vai só dar aquele acabamento legal em cima do nome que você fez, essa mensagem aqui. Ó. Feito isso, você tá com o nome pronto. Esse aqui você vem dar o retoque que eu falei novamente e fica uma pintura delicada, bonita e fácil de fazer. Quem tiver interesse em comprar todos esses stencils que foi demonstrado nesta live, os pincéis, também temos tintas, mas não temos todas as cores. E também a assinatura. Vamos pegar uma assinatura que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Para quem tem dificuldade em pintar uma assinatura, pega um pincel de cerdas duras, da Condor, com outro tipo de pincel, não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ele tem que ser uma cerda que entre na trama desse espaço, que é a assinatura, muito delicada. Vai na tinta preta, faz esse procedimento que eu sempre digo, encharca bem o pincel, não vai poder estar colocando a parte de esfumar, você vai fazer só batida, ó. Não tem como esfumar aqui, gente. Porque é um detalhe muito pequeno. Outra coisa, vocês quando forem pintar, pega aqui um pedacinho de fita. Você tem que colocar um pedacinho de fita, para quê? Para ajudar, caso você não consiga ver que tá bem, ó, você levanta. Tá vendo? Aqui tá legível. Tá vendo? Mas se você quiser uma cor mais escura, torna a fazer com o mesmo jeito que você tava no início, ó. Batidinhas. Levanta, já escureceu. Então, tem que ver a fonte que você escolheu. Não é a assinatura, é a fonte que você escolheu. Esse acetato aqui, acetato branco, não é o transparente. Eu tenho também transparente e faço também minhas assinaturas com esse. Esse aqui é maravilhoso, é uma letra muito bonita. Quando você vê que já secou, vem com filete, desenvolve um pouquinho de, desmancha um pouquinho de tinta com um pouquinho de diluente e ele, ou o aquarela silk, vai diluir e você pega um filete zero, bem delicadamente e vai preenchendo, formando as letras. Sabendo que essa assinatura, ela é bem delicada. Então, quem tiver interesse em adquirir a assinatura, me chama no privado. Eu também passo os valores. Não sou eu que faço, vem de lugares de muito longe, mas com certeza estou aqui para atender vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até logo.